Oxóssi é o deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela habitam, orixá da fartura e da riqueza. Atualmente, o culto a Oxóssi está praticamente esquecido na África, mas é bastante difundido no Brasil, em Cuba e em outras partes da América onde a cultura iorubá prevaleceu. Isso se deve ao fato de a cidade de Queto, da cidade que ele era rei, ter sido destruída quase por completo em meados do século 1700, e os seus habitantes, muito consagrados a Oxóssi, terem sido vendidos como escravos no Brasil e nas Antilhas. Esse fato possibilitou o renascimento de Queto, não como estado, mas como importante nação religiosa do candomblé. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Oxóssi é o rei de Queto, segundo dizem a origem da dinastia. A Oxóssi são conferidos os títulos de Alaqueto, rei, senhor de Queto e Onilé, o dono da terra, pois em África, cabia ao caçador descobrir o local ideal para instalar uma aldeia, tornando-se assim o primeiro ocupante do lugar, com autoridade sobre os futuros habitantes. É chamado de Oluaié ou Oni Araié, senhor da humanidade, que garante a fartura para os seus descendentes. Na história da humanidade, Oxóssi cumpre o papel de civilizador importante, pois, na condição de caçador, representa as formas mais arcaicas de sobrevivência humana. A própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem se sobressair no espaço da natureza e impor sua marca no mundo desconhecido. A coleta e a caça são formas primitivas de busca de alimento. São os domínios de Oxóssi, orixá, que representa aquilo que é mais antigo na existência humana, a luta pela sobrevivência. Oxóssi é o orixá da fartura e da alimentação, aquele que aprende a dominar os perigos da mata e vai em busca da caça para alimentar a tribo. Mais do que isso, Oxóssi representa o domínio da cultura, entendendo a flecha como um utensílio cultural, visto que adquire significados sociais, mágicos e religiosos sobre a natureza. Astúcia, inteligência e cautela são os atributos de Oxóssi, pois, como revela sua história, esse caçador possui uma única flecha, portanto, não pode errar a presa, jamais erra. Oxóssi é o melhor naquilo que faz, está permanentemente em busca da perfeição. Na África, os caçadores, que geralmente são os únicos na aldeia que possuem as armas, têm a função de salvar a tribo. São chamados de Oxó, que significa guardião, e Usi, que significa popular. Ou seja, Oxó-Usi, na expressão popular, acabou virando Oxóssi. Oxóssi também foi um Ossó, mas foi um guardião especial, pois salvou seu povo do terrível pássaro das Iami. Outras histórias relacionadas com Oxóssi apontam-no como irmão de Ogum. Juntos, eles dominaram a floresta e levaram o homem à evolução. Além de irmão, Oxóssi é grande amigo de Ogum. Dizem até que seria seu filho. E onde está Ogum, deve estar Oxóssi. As suas forças se completam e unidas são ainda mais imbatíveis. Oxóssi mantém estreita ligação com Ossan, com quem aprendeu o segredo das folhas e dos mistérios da floresta. Tornou-se um grande feiticeiro e senhor de todas as folhas, mas teve que se sujeitar aos encantamentos de Ossan. A história mostra Oxóssi como filho de Iemanjá, mas sua verdadeira mãe, segundo os mais antigos, é a Paocá, a jaqueira, que vem a ser uma das Iami. Por isso, a intimidade de Oxóssi com essa árvore. A rebeldia de Oxóssi é algo latente na sua história. Foi desobedecendo às interdições que Oxóssi se tornou um orixá. Tal como Xangô, Oxóssi é um orixá avesso da morte, porque é a expressão da vida. A Oxóssi não importa o quanto se viva, desde que se viva intensamente. O frio de Iku, a morte, não passa perto de Oxóssi, pois ele não acredita na morte. Mitologia. A lenda de Oxóssi conta que ele é o irmão mais novo de Ogum. Certa vez, Ogum saiu para guerrear e Oxóssi ficou na tribo. Porém, diz a lenda que enquanto Ogum estava fora, a tribo foi atacada e Oxóssi não sabia lutar. Por isso, não pôde defender a tribo do ataque dos invasores. Após o retorno de Ogum, o mesmo viu toda a destruição causada à tribo e foi à procura do irmão. Ogum viu que era preciso treinar seu irmão para proteger a vila enquanto ele estivesse fora, pois Ogum é o orixá da guerra e sempre que fosse preciso sair para guerrear, era necessário que alguém cuidasse da tribo. Oxóssi foi então treinado pelo seu irmão Ogum a fim de defender a sua tribo de ataques que pudessem ser feitos a ela. Por esse motivo, ele é considerado como o guardião popular, pois ele mesmo guarda a sua tribo.
Oxóssi é o orixá da caça, das florestas, dos animais, da fartura e do sustento. Sua mitologia tem origem na África, assim como todos os orixás cultuados pelo candomblé ou umbanda. É atribuído a Oxóssi a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, o jeito ardiloso para capturar a caça, ou seja, todos os atributos necessários para um caçador. É considerado o caçador de axé, aquele que busca as coisas boas para um ilê, aquele que caça as boas influências e as energias positivas. Na África Antiga, Oxóssi era considerado o guardião dos caçadores, pois cabia a ele trazer sustento para a tribo. Hoje, Oxóssi é quem protege aquelas pessoas que saem todos os dias para o trabalho, para trazer o sustento. Oxóssi também rege o revoar dos pássaros, a evolução das pequenas aves. Em seu lado negativo, pode estar presente também a falta de alimento, no pouco plantio, no apodrecimento de frutas, legumes e verduras. Oxóssi é considerado também como a expansão dos limites do seu campo de ação. Enquanto a caça é uma metáfora para o conhecimento, a expansão maior da vida, ao atingir o conhecimento, Oxóssi acerta o seu alvo. Por esse motivo, é um dos orixás ligados ao campo de ensino, da cultura, da arte. Nas antigas tribos africanas, cabia ao caçador penetrar o mundo de fora, a mata, trazer tanto a caça quanto as folhas medicinais. Além disso, eram os caçadores que descobriam os locais para onde a tribo poderia futuramente mudar-se ou fazer uma roça. Assim, o orixá da caça, extensivamente, é responsável pela transmissão de conhecimento, pelas descobertas. O caçador descobre um novo local, mas são os outros membros da tribo que instalam a tribo nesse mesmo local. Assim, Oxóssi representa a busca pelo conhecimento puro, a ciência, a filosofia. Oxóssi no Brasil. Durante a diáspora, muitos escravos que cultuavam Oxóssi não sobreviveram aos rigores do tráfico negreiro e do cativeiro, mas, ainda assim, o culto foi preservado no Brasil e em Cuba pelos sacerdotes sobreviventes e Oxóssi se transformou, no Brasil, num dos orixás mais populares, tanto no candomblé, onde se tornou rei da nação Queto, quanto na Umbanda, onde é patrono da linha dos caboclos, uma das mais ativas das religiões. Seu habitat é a floresta, sendo simbolizado pela cor verde na Umbanda e recebendo a cor azul clara no candomblé, mas podendo usar também a cor prateada nesse último. Sendo assim, roupas, guias e contas costumam ser confeccionadas nessas cores, incluindo, entre as guias e contas, no caso de Oxóssi, e também seus caboclos, elementos que recordem a floresta, tais como penas e sementes. Seus instrumentos de culto são o ofá, arco e flecha, lanças, facas e demais objetos de caça. É um caçador tão habilidoso que costuma ser homenageado com o apelido de o caçador de uma flecha só, pois atinge seu alvo no primeiro e único disparo, tamanha a precisão. Conta a lenda que um pássaro maligno ameaçava a aldeia e Oxóssi era caçador como outros. Ele só tinha uma flecha para matar o pássaro e não podia errar. Todos os outros já haviam errado o alvo. Ele não errou e salvou a aldeia. Daí o apelido, o caçador de uma flecha só. Come tudo quanto é caça, e o dia a ele é consagrado a quinta-feira. Oxóssi Iboalama, como os demais Oxóssi, é caçador, rei de Queto e usa ofá, arco e flecha, mas se veste de couro, com chapéu e chicote. Um Oxóssi azul, Otim, usa capanga e lança, vive no mato a caçar. Come todas as espécies de caça, mas gosta muito de búfalo. Apesar de ser possível fazer preces e oferendas a Oxóssi para as mais diversas facetas da vida, é justamente pelas características de expansão e fartura desse orixá que os fiéis costumam solicitar o seu auxílio para solucionar problemas no trabalho e desemprego. Afinal, a busca pelo pão de cada dia, a alimentação da tribo, costumeira cabe aos caçadores. Por suas ligações com a floresta, pede-se a cura para determinadas doenças e, por seu perfil de guerreiro, proteção espiritual e material. É o senhor da inteligência, do conhecimento, da sabedoria e da curiosidade. Dizem os mais antigos que Oxóssi é o único orixá que conhece os segredos do mundo fora dos funs-funs e Onilé, pois quebrou todos os tabus do mundo. Por isso, nada passa despercebido por Oxóssi. Característica dos filhos de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi são pessoas de aparência calma, que podem manter a mesma expressão quando alegres ou aborrecidas, do tipo que não exterioriza as suas emoções, mas não são de forma alguma pessoas insensíveis, só preferem guardar os sentimentos para si. São pessoas que podem parecer arrogantes e prepotentes, e às vezes são,
Na realidade, os filhos de Oxóssi são desconfiados, cautelosos, inteligentes e atentos. Selecionam muito bem as amizades, pois possuem grande dificuldade em confiar nas pessoas. Apesar de não confiarem, são pessoas altamente confiáveis, das quais não se teme deslealdade. São incapazes de trair até um inimigo, magoam-se com pequenas coisas e quando terminam uma amizade, é para sempre. São do tipo que ouve conselhos com atenção, respeita a opinião de todos, mas sempre faz o que quer. Com estratégia, acabam por fazer prevalecer a sua opinião e agradando a todos. Altos e magros, os filhos de Oxóssi possuem facilidade para se mover, mesmo entre obstáculos. O seu andar possui leveza e elegância. A sua presença é sempre notada, mesmo que não façam nada para isso acontecer. Os filhos de Oxóssi gostam de solidão, isolam-se, ficam à espreita, observam atentamente tudo o que se passa à sua volta. Curiosos, percebem as coisas com rapidez, são introvertidos, discretos, vaidosos, distraídos e prestativos, comportamento típico de um caçador, provedor de seu povo. A filha de Oxóssi é uma intelectual, embora administre bem o seu lar, passa pouco tempo dentro dele, prefere o ambiente profissional ou a vida em sociedade. O homem que se casa com essa mulher, se casa com muitas mulheres diferentes ao mesmo tempo, pode surpreender sempre, é criativa e divertida, curiosa por qualquer novidade, fiel e dedicada. Variar é seu ponto forte, a parte física de uma relação é a que menos interessa à mulher de Oxóssi. Ela se aproxima de alguém que a atraia mental e espiritualmente. Gosta de discutir, é muito temperamental, é petulante e fala para ferir quando está brigando. Como mãe, é maravilhosa, ensinará a seus filhos a independência, será imaginativa e amorosa e organizará para eles muitas atividades estimulantes. A traição não está na natureza da filha de Oxóssi. Ela jamais sacrificaria lar e filhos por uma aventura. Como se conectar com o orixá Oxóssi para ter sua proteção e ajuda? Como não poderia deixar de ser, a melhor forma de entrar em conexão com o orixá Oxóssi é estar em meio a matas e florestas. Mas, sabendo que nos dias de hoje, nem todos têm acesso a esses lugares sagrados, então você também pode cultivar plantas em seu lar ou em qualquer espaço que resida. Oxóssi é muito solicitado para pedidos de ajuda para conseguir empregos ou melhorar o que você já possui, garantindo o sustento e a prosperidade sua e de seus afetos, todos os dias. Ele também é um caçador de fé. Se você perdeu a fé em Deus, na vida ou em si mesmo, conecte-se com ele para reencontrar o seu caminho. Oxóssi também é o caçador de axé. Busque a sua ajuda para a caça das boas influências e as energias positivas. Segundo a tradição da Umbanda, se você quiser ter sua proteção, use as quintas-feiras, roupas ou peças na cor verde ou azul turquesa. Ofereça-lhe milho cozido com lascas de coco, colocando as oferendas na mata, em um jardim ou praça, debaixo de uma árvore.